Sabe aquela sensação que você queria agir com calma, queria agir com prudência, mas entra a emoção no meio e aí você perde o estribilho e aí já era? O problema não é você, mas sim essa máquina incrível que você tem dentro da sua cabeça. O problema é que o cérebro não veio com manual de instruções para saber como é que você deve usar. E hoje nesse vídeo nós vamos te mostrar como fazer isso. Através dos conhecimentos de psicologia e neurociência, por que o cérebro, em vez de trabalhar a seu favor, muitas vezes te sabota. E como pequenas mudanças de perspectiva podem transformar a sua saúde mental na base do seu sucesso. Fica comigo, porque entender a diferença entre cérebro e mente vai mudar a forma como você encara seus problemas. Aproveita e já se inscreve aí no meu canal Mais Forte que Ontem. O cérebro é biológico. Se você pegar um cérebro na mão, ele é uma porção de carne enrugada e gelatinosa. Aí você olha assim e diz, mas aquilo foi uma vida. Aquilo foi a mãe de alguém, o pai de alguém, o irmão de alguém, o grande amigo. A mente é uma coisa muito mais complexa do que uma estrutura biológica. As inúmeras conexões neuronais que nós fizemos geram sonhos, por exemplo, geram criatividade, geram capacidades incríveis que só a mente humana poderia criar. Ela que é capaz de dar significado às coisas, às nossas paixões, à arte produzida por um ser humano. É da mente humana, por exemplo, a capacidade incrível de um músico poder guardar 50 canções dentro da sua cabeça, saber tocá-las e executá-las com ritmos diferentes, composições diferentes. Há casos incríveis documentados, por exemplo, a de um homem que desenhava cidades inteiras, prédios com arquiteturas diferentes. Muitos de nós pudemos observar numa reportagem este homem desenhando uma paisagem após ter voado 5 minutos de helicóptero em Manhattan, nos Estados Unidos, e desenhar exatamente como a cidade é, com todos os detalhes. Quando sobrepuseram o desenho dele sobre a foto real, o encaixe foi quase perfeito. Ou seja, ele tirou uma foto mental e reproduziu com uma precisão absoluta. Isso é espantoso, mas ao mesmo tempo maravilhoso. Muitos pensam que a genialidade de alguns gênios estava na sua constituição física, mas há uma história muito discutida e falada. Já se sabe, por exemplo, que foram feitas experiências com o cérebro do Einstein, que foi um grande gênio, né, da humanidade, e não descobriram absolutamente nada fisicamente que explicasse, que o diferenciasse de outros cérebros humanos. O que fez os cientistas pensarem que a questão não era física, mas sim em como que ele fazia as conexões neurais, relacionando tudo que ele aprendia e via no mundo, fazendo a conexão com toda essa complexidade, e aí chegando a teorias incríveis, por exemplo, como a teoria da relatividade. A questão aqui é que todos nós temos uma capacidade, porém, pela descrença que nós temos em nós mesmos, com um descaso que nós tratamos essa máquina incrível que é o cérebro, nós não damos oportunidade de desenvolver capacidades. Eu não estou querendo dizer aqui que todos nós poderemos nos tornar um gênio da física, mas dentro das nossas capacidades e habilidades, daquilo que nós temos mais facilidade, se nós nos dermos a oportunidade de aprender
e se abrir ao novo, nós podemos superar os nossos problemas e encontrar explicações para aquilo que precisamos. O próprio Einstein passou muito tempo trabalhando num trabalho comum, burocrático, entre papéis e carimbos. Ninguém naquele momento imaginaria que houvesse uma ruptura tão grande e a partir dali ele fosse revolucionar a física. Ele começou a alimentar o seu cérebro com as informações certas para que ele pudesse, a partir delas, desenvolver todas as suas teorias. Tudo isso que eu estou falando até agora é para dar dimensão da máquina incrível que nós temos dentro da nossa cabeça. E apesar disso, muitas vezes nos sentimos pequenos diante dos desafios de uma depressão, de uma ansiedade, dos desafios do trabalho, da nossa vida, do cotidiano. O ponto-chave é que você tem dentro de você um resolvedor de problemas, porém não está alimentando com as informações necessárias que você precisa para agir. Então, se você está aí sofrendo há muito tempo com muitos problemas, é porque você ainda não encontrou a sabedoria necessária para poder superar esse problema. O cérebro humano é a máquina mais complexa que existe. Por isso que eu não admito que os meus pacientes se chamem de burros ou de incapazes. É um desperdício chamar uma máquina desse quilate de burra. Claro, eu sei que não é fácil. Vivemos imersos numa cultura que menospreza a nossa capacidade. As pessoas chegam no consultório e despejam inúmeras queixas, reclamações e desculpas de toda forma, de todo jeito. Mas entenda, você pode se queixar o dia inteiro, o tempo todo, mas você não vai mudar uma planta de lugar, não vai conseguir dar um passo à frente. Isso não vai mudar uma vírgula do seu problema. A queixa por si só é inútil e polui a sua mente. Veja o exemplo dos relacionamentos. Há casais que brigam as mesmas brigas todos os dias. É como se todos os dias eles tentassem abrir a porta com a chave errada. Ou seja, se essa chave não funcionou, o mais óbvio é você tentar outra chave. Se você pudesse olhar essas pessoas brigando do lado de fora, você ia perceber uma coisa impactante. As pessoas estão esperando resultados diferentes, agindo da mesma forma. Trabalhe sua mente, abasteça seu cérebro com novas informações e pare de se sabotar. Você tem a ferramenta, só ainda não sabe usá-la. Então, usando essa analogia, nós tratamos o nosso foguete como se fosse uma carroça. Nós temos um foguete, que é a nossa mente, a nossa capacidade cerebral, mas ainda lidamos como se fosse uma carroça. Eu volto a falar, se você está sofrendo agora é porque você ainda não tem a sabedoria para superar o seu problema, mas você pode adquiri-la. Não confie apenas na medicação, ela é importante, mas o caminho, o processo mental é que é estruturante dos transtornos mentais. Então você precisa fazer um investimento de tempo para entender melhor o seu transtorno mental, se é que você sofre de algum, e mesmo quem não sofre de um transtorno mental pode refletir sobre suas ações e utilizar meios de ter mais consciência de como você está agindo e como que você está usando a sua capacidade para resolver seus problemas. Muitas vezes, a ajuda que você precisa está ao seu alcance. Na sua unidade básica de saúde pode haver, por exemplo, um psicólogo, um nutricionista, um grupo de yoga, e você foi convidado inúmeras vezes para ir até lá, e aí você dá desculpas dizendo que não tem tempo, que o dia foi muito corrido, que esse horário é muito difícil para você, e assim você vai protelando a atitude de pedir e solicitar a ajuda.
de alcançar essa ajuda tão necessária para você. A sua mente cria inúmeras desculpas para você se auto-sabotar. É um pouco parecido com aquela piada de Deus e o homem que queria ganhar na loteria. Este homem então pedia a Deus todos os dias, de segunda a sexta. Ele pedia: Deus, por favor, me faça ganhar o prêmio da loteria. Eu vou ajudar tanta gente, os meus amigos, a minha família. Você vai ver o tanto de bem que eu vou fazer com esse prêmio. E aí Deus, cansado de ouvir isso todos os dias, de segunda a sexta, lá de cima vem uma voz e disse: meu filho, compre um bilhete. Ou seja, ele queria ganhar na loteria, mas nem o bilhete ele comprou. E assim nós fizemos. Qual é o investimento que você está fazendo na tua vida? Que tipo de atitude prática que vai fazer você sair deste lugar para o lugar onde você quer chegar? O que você está disposto a fazer para chegar nesse lugar? Porque ninguém vai conseguir te emagrecer. Ninguém vai emagrecer por você. Ninguém vai fazer um concurso por você. Ninguém vai estudar para você. O que a gente precisa é uma posição de humildade. Aprender com as pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, a avó pode aprender com o neto questões de tecnologia, o manejo do celular. Se ela se permitir, ela pode aprender. E o neto pode aprender com a avó sobre as coisas do passado, ou como tratar as pessoas educadamente, como viver uma vida mais fácil, fazendo relacionamentos sólidos e mais profundos. Então essa troca e essa posição que a pessoa se coloca de humildade, querendo aprender, é fundamental. Antes de a gente encerrar esse vídeo, seria interessante fazer uma outra analogia. Eu vejo muitas pessoas, principalmente homens, que no sábado de manhã ou talvez o dia inteiro passam lavando o seu carro, né, aspirando o seu carro, deixando muito limpo, passando até uma cera e principalmente um pretinho nos pneus para deixar brilhando. Fazem um investimento praticamente toda semana, num sábado inteiro ou meio turno, que seja 2 horas. E aí eu me pergunto, quanto tempo nós estamos fazendo de investimento no nosso cérebro, em aprender como ele funciona, ou então nos nossos objetivos, né? Quem gostaria de ler mais, quem gostaria de emagrecer por causa da saúde, quem gostaria de fazer exercício físico. Eu pergunto, será que a gente está tratando o nosso cérebro como a gente trata algumas coisas da nossa vida? Como eu citei o exemplo do carro. Já pensou se você se dedicasse mais à tua família, a entender porque vocês têm sempre as mesmas discussões? Se você parasse para analisar por que seu filho se irrita sempre contigo, né? O que você está fazendo para provocar essa irritação? O que você está fazendo para ser um melhor filho, um melhor marido? O que você está fazendo para ser um melhor profissional, para realizar o teu trabalho? Então são coisas práticas que às vezes a gente se distrai com alguns hobbies, que são muito importantes, é claro, mas não tem o mesmo investimento que a gente costuma ter nas coisas que realmente fazem a diferença. Recapitulando o que falamos hoje. Hoje nós descobrimos que entre as nossas 2 orelhas nós temos a máquina, talvez a máquina mais poderosa do universo, que é o nosso cérebro, capacidade de raciocinar. O filósofo Rousseau fala da perfectibilidade, que é a capacidade de nos aperfeiçoarmos, de melhorarmos cada vez mais, mas que a gente não sabe como. Então devemos aprender mais sobre o cérebro, ter uma postura de aluno diante da vida, para aprendermos cada vez mais com as pessoas que nos rodeiam, com os livros, com bons vídeos, com boas experiências. Então eu te peço mesmo, por favor, não se chame de burro. Você não é burro, você apenas não sabe usar o teu cérebro a teu favor.
Você se sabota quando dá desculpas para si mesmo, você se sabota quando abre mão de tudo pelos outros e não olha para si mesmo, porque não é questão de egoísmo. Quanto melhor você se tornar, né, uma pessoa melhor, quanto mais você crescer pessoalmente, melhor será para as pessoas que estão ao teu redor. Então, não se chame mais de incapaz. Não fique se martirizando, achando que você é diferente de todos os outros, porque você não consegue superar os seus problemas. Isso tudo, a raiz disso tudo está a incapacidade de você aprender a usar essa máquina incrível que você tem dentro da tua cabeça. Faça isso agora. Comece a ler bons livros, comece a conversar com pessoas mais experientes, dê ouvido talvez para as pessoas mais idosas que te amam, que elas passaram por tantas coisas, né? E também dê ouvido às crianças, porque a simplicidade e a pureza delas nos ensina muito mais do que muitas aulas, né? Que a gente costuma pagar caro e na verdade diferença nenhuma fazem na nossa vida. Então a gente está chegando no final desse vídeo e eu te peço encarecidamente que você compartilhe este conteúdo com as pessoas que estão precisando também despertar para o valor que elas têm e para elas pararem de se acharem burras e incapazes. Pense em quantas pessoas que estão gastando a sua vida, né? Perdendo o seu tempo em atividades que na verdade não vão trazer mais qualidade de vida. Então, ative o sininho, se inscreva no canal, deixe seu like. Se você gostou do vídeo, não custa nada, vai lá e deixa o seu like. Eu agradeço. E até o próximo vídeo no canal Mais Forte que Ontem.